Olá, eu sou o bolsista Valdir Moura de Oliveira Júnior e irei apresentar o trabalho intitulado Utilização de folhas de urucum como recipientes para a produção de mudas em substituição aos sacos plásticos. O orientador da pesquisa é o professor João Valdenor Pereira Filho. Bem, a Comissão Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente conceituou o desenvolvimento sustentável como um atendimento às necessidades da geração presente, sem que houvesse o comprometimento à habilidade das gerações futuras em atender, obviamente, às suas próprias necessidades. Diante dessa situação, é sabido que o descarte incorreto dos recipientes plásticos, que são obviamente usados na produção de mudas, ela causa impactos danosos ao meio ambiente. Em virtude disso, a utilização de materiais biodegradáveis pode, então, mitigar, reduzir esse impacto ao meio ambiente, retirando boa parte desses resíduos plásticos que são oriundos, ou derivados do petróleo, o que, obviamente, demoram muito tempo para serem degradados. Isso poderia, então, propiciar ou proporcionar ao produtor uma diminuição final, do custo que é envolvido com a produção dessas mudas e, obviamente, poderia também proporcionar aí inúmeras oportunidades de empregos diretos e indiretos. Diante, então, do que foi exposto, o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar a utilização de folhas de urucum como alternativa à substituição dos recipientes plásticos na produção de mudas de pimentão. Dentre os objetivos específicos, buscou-se analisar também o desempenho vegetativo das mudas de pimentão, aferidas através das medidas biométricas, entre elas a altura de plantas, número de folhas, diâmetro do caule e área foliar. E também avaliar a produção de biomassa seca da parte aérea das mudas de pimentão desenvolvidas em diferentes recipientes fabricados com folhas de urucum. A pesquisa foi conduzida no município de Uruçuí, na área experimental da Universidade Estadual do Piauí. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo utilizado aí os dois tipos de recipientes plásticos e os recipientes que foram fabricados com as folhas da espécie Bichorellana, com 5 repetições, contendo então 5 plantas cada repetição dessa. O experimento foi realizado sob ambiente protegido, com um telado sombrite de 50%. Aos 30 dias após a semeadura, foram coletadas então as seguintes variáveis: a altura de plantas, com o auxílio de uma régua graduada em centímetros, o diâmetro do caule, com o auxílio de um paquímetro, o número de folhas, contado a partir da contagem direta, a área foliar foi aferida por meio do programa de celular PETIOLI e, finalmente, o comprimento também da raiz, aferida por meio de uma régua milimetrada. Após, então, a obtenção dos dados biométricos, separou-se para a obtenção das variáveis de produção de massa seca da parte aérea e do sistema radicular, cujos materiais, as folhas e as hastes, foram acondicionadas em sacos de papel, assim também como as raízes, para posteriormente serem pesadas em balança analítica e colocadas em estufa de circulação forçada de ar por 72 horas a 65 graus centígrados para a contabilização, então, da massa seca total. Diante dos resultados aqui aferidos, observou-se que, para os dados biométricos, apenas a altura de plantas, o número de folhas e o comprimento da raiz foram influenciados pelos diferentes recipientes utilizados. Na tabela 2, verificamos então as diferenças encontradas. Para a altura de plantas, número de folhas e comprimento radicular, os maiores resultados foram obtidos nas mudas que foram desenvolvidas em sacos plásticos. Uma possível explicação para esse ocorrido deu-se em função do volume de substrato que era contido dentro dos sacos plásticos, que obviamente propiciou melhores condições de maior capacidade ali de
absorver água e nutrientes e, consequentemente, gerando um ambiente favorável para as plantas terem essas características propiciadas por essa maior situação. Quanto às variáveis de produção de fitomassa seca, nenhuma das variáveis analisadas foi influenciada pelos diferentes recipientes, aqueles feitos com folhas de urucum e feitos com sacos de plástico. Através então da tabela 4, podemos verificar que nenhuma delas sofreu a influência significativa pelo teste de Tukey, e diante desses resultados, o que se concluiu? Concluímos pelos resultados que os parâmetros biométricos das mudas de pimentão, entre elas a altura de plantas, o número de folhas e o comprimento radicular, apresentaram um melhor desempenho quando cultivadas em sacos plásticos. Já a produção de fitomassa seca das mudas de pimentão, entre elas a produção de fitomassa seca da parte aérea e da fitomassa seca das raízes, obtiveram resultados semelhantes diante dos recipientes investigados. Por isso, a utilização de recipientes feitos com folhas de urucum podem então substituir os recipientes de sacos plásticos na produção de mudas de pimentão, nas condições edafoclimáticas do Cerrado Sul piauiense. Esse foi o nosso trabalho desenvolvido. Os autores então agradecem à Universidade Estadual do Piauí e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pelo apoio na condução da pesquisa. Muito obrigado.